Deixa eu mudar de assunto agora para falar que tem novidade no caso daquele bebê de 9 meses que morreu depois de ter ficado sozinho em casa lá em Cidade Ocidental. A mãe dessa criança continua presa e o Danilo Moreira chega agora com todos os detalhes para contar sobre essa novidade. Ei, Danilo, com você. Boa tarde. Oi, Tiago, muito boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no J1. Esse bebê, essa criança de apenas 9 meses de idade, foi enterrada hoje, viu, por volta de 10 horas da manhã, aqui em Cidade Ocidental. A mãe permanece presa, a delegada continua investigando este caso, testemunhas já foram ouvidas, são depoimentos que vão colaborar e muito aí com essas investigações. Eu estou aqui com a delegada responsável pelo caso, a doutora Dislamar Castro. Muito obrigado pela sua participação aqui no J1. Doutora, fala pra gente aí como é que estão essas investigações, né? Porque de ontem para hoje teve várias mudanças aí, né? Apareceram outras denúncias também contra a mãe dessas crianças. Então, logo depois que nós conseguimos efetuar a prisão dela por flagrante delito, pelo abandono de incapaz, começaram então a surgir denúncias anônimas e nós tivemos ainda para corroborar com a nossa investigação a conclusão do laudo preliminar das drogas que foram encontradas. Somados a isso, a gente tem recebido denúncias anônimas de que essa mulher ainda traficava naquele local ali, morando com as duas crianças de apenas 9 meses. Doutora, nessa criança, que é esse menino de apenas 9 meses, foram encontradas algumas feridas, né, em várias partes do corpo. Como é que eram essas feridas aí? Então, ela apresentava, foi até a justificativa que a médica do Hospital Municipal não se negou a dar o atestado do óbito da criança. Ela apresenta algumas lesões que são semelhantes à queimadura no rosto, na face e no ombro, e algumas lesões na orelha e na cabeça. Essas lesões, o perito afirmou que elas não foram aí responsáveis pela morte da criança. É a única consideração que ele fez que ele poderia afirmar, mas ele ainda não conseguiu atestar o que pode ter gerado aquele tipo de lesão na criança. Salientou ainda que existem lesões ali que ocorreram antes da morte e lesões que ocorreram após a criança ter então vindo a óbito. A mãe dessa criança chegou a prestar depoimento, né? Algumas versões aí. Primeiro ela disse que estava em casa com o filho, depois disse que saiu para trabalhar, né? Foram algumas versões. Sim, ela preliminarmente chegou na delegacia noticiando que havia acordado e encontrado a criança então aí com sinais com a boca roxa e com o corpo frio, né? Mas ela demonstrava entender que ela acreditava que a criança estava viva. E aí ela saiu em busca de socorro. Posteriormente, após o início das investigações preliminares e durante a entrevista prévia que nós realizamos aqui no dia da autuação, ela foi então entrando em contradição. E aí, ao final, já depois de 1 hora e pouca que ela estava aqui na delegacia, né, prestando esses esclarecimentos, ela então confessou que, na verdade, ela havia colocado os filhos para dormir, um na cama e o outro no chão, na sala, que é o que veio a óbito, e ela saiu de casa, deixou essas 2 crianças dentro de casa, retornou somente na segunda-feira por volta das 10h30. Quando então ela se deparou com a criança que estava deitada na sala, dormindo, já com o corpo frio e já bastante roxo o corpo dessa criança. E ela então, ela percebeu, ela disse aqui que realmente ela percebeu que o filho dela estava sem vida. Ok, doutora, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no J1. Tiago, volto com você no estúdio e a gente continua acompanhando esse caso por aqui, viu? Obrigado por sua participação. Triste demais essa história, né, Danilo? Agradeço também a sua entrevistada. Bom, e você lembra daquela mulher que quase foi atropelada lá em Valparaíso de Goiás por um caminhão desgovernado? As imagens são impressionantes e essa mulher, depois do susto, falou com a gente. Olha aí na reportagem. Nete, como gosta de ser chamada, ainda tenta entender o que aconteceu. É ela quem aparece nestas imagens captadas pelas câmeras de segurança de uma loja de ferragens que foi atingida por um caminhão em Valparaíso. A dona de casa não acredita que conseguiu se salvar. Quando eu vi a batida, eu falei assim, eu pensei em voltar correndo. Só que meu coração contava, era Deus falando comigo, corre, corre. Porque
Deus quis dizer para mim, corre, você vai morrer. Ela conta que tinha ido comprar comida quando o celular tocou. E foi nesse momento que percebeu o caminhão vindo na direção dela. Só deu tempo de correr. Todo esse susto aconteceu nesse trecho aqui da BR-040, que já é conhecido pelos acidentes. Mas agora esse trecho também vai ficar conhecido pelo livramento que aconteceu, tanto para a NET quanto para os funcionários dessa loja. Hoje, eles já podem conversar e respirar mais aliviados. NET e a Magnólia, a gerente da loja, se conheceram e agora já conversam como amigas. As duas moram próximas há anos, mas nunca tiveram a oportunidade de trocar experiências. Ai, agora tá bem mais aliviada, né? Ainda mais que agora a NET apareceu, a gente conheceu ela, nossa. Ela que passou por tudo isso, agora fica com a grande lição de agradecimento. Eu renasci de novo, eu sou uma outra NET. Meu aniversário é 4 de dezembro, só que agora eu vou comemorar 2 datas de aniversário. Eu vou comemorar 4 de dezembro e 29 de abril. Certinho aí, foi por um triz mesmo, né? Ainda bem que tudo terminou certo. Vamos para Anápolis agora, porque um homem foi atacado por abelhas enquanto trabalhava ali. O Bruno Mendes chega agora ao vivo com todos os detalhes para a gente. É isso mesmo, Bruno? Qual é o estado de saúde deste homem? Boa tarde. Olá, Tiago. Boa tarde para você. Boa tarde a quem nos acompanha. O homem, infelizmente, está bem, viu? Precisou ser levado para o hospital, mas está tudo bem com ele, teve alta. A gente estava vendo aí a reportagem, a história da NET, né? Que teve um livramento. Pois é, a história desse homem também é de alguma forma parecida, viu, Tiago? A gente, quando é atacado por abelhas no chão, a gente já passa um sufoco danado. Imagina só, né, ser atacado por abelhas a cerca de 20 metros de altura. Olha, isso aconteceu em Branápolis, distrito aqui da cidade de Anápolis. Esse técnico em manutenção, ele é de Aparecida de Goiânia e veio aqui para Anápolis, né, para fazer a manutenção nessa torre, justamente com a intenção de tirar a colmeia de abelhas que estava no alto da torre. Acontece que ele, inclusive, segundo os bombeiros, usava todo aquele equipamento de proteção necessário para lidar com abelhas. Só que ele acabou esquecendo uma parte do tornozelo exposta, Tiago. Aí as abelhas aproveitaram aquele momento e começaram a atacar o homem pelo tornozelo. Naquele desespero, lá em cima, ele ainda deixou as luvas caírem. E aí foi atacado pelas abelhas no tornozelo e também nas mãos. Imagine só. Literalmente, como diz o ditado, as abelhas conseguiram pegar esse homem de calça curta, viu, Tiago? Felizmente, os bombeiros chegaram a tempo. Muita gente, inclusive, ficou lá embaixo da torre angustiada, acompanhando aquela situação, mas o homem conseguiu, mesmo atacado pelas abelhas, conseguiu descer sozinho, foi atendido pelos bombeiros já no chão e levado para o hospital municipal. Segundo os bombeiros, ele levou pelo menos 40 picadas de abelha, viu, Tiago? Que susto, hein? Que livramento. Eu volto com você. Ô Bruno, eu fiquei pensando aqui, esse homem a 20 metros do chão, gente, imagina aí, 20 metros do chão, ali fazendo a manutenção, de repente chega um monte de abelha, graças a Deus tudo terminou bem e ele foi bem esperto, né? Imagina só conseguir descer apavorado, desesperado, até chegar ao chão para ser salvo pelo Corpo de Bombeiros. Obrigado por sua participação, viu, Bruno? Vamos para Itumbiara agora, porque lá um trailer foi furtado, o dono desse trailer diz que perdeu R$45 mil, era o carrinho ali para ele trabalhar, conseguir um dinheirinho, mas aí tudo foi filmado por câmeras de segurança. A Luana Nunes está ao vivo com a gente com esse assunto e tem os detalhes para a gente. A polícia já sabe onde foi parar esse carrinho. Luana, boa tarde. Até o momento o trailer não foi recuperado, viu? Boa tarde para você, Tiago, para quem está em casa. Pensa só no susto desse empreendedor quando chegou lá, né, e viu que a fonte de renda dele, o sustento, tinha sido levado. Mas nesse momento ele foi registrado por um supermercado que fica aí na mesma rua que esse trailer estava, lá em Goiatuba. Vamos ver aí nas imagens, olha só. 2 homens chegam tranquilamente em uma picape e com a ajuda do reboque, eles engatam aí esse trailer no carro. Depois disso, eles saem tranquilamente. Outras câmeras de segurança também ali do supermercado registraram, né, eles já em movimento levando o trailer. Esse trailer, né, ele era de um homem que trabalhava com a venda de espetinhos de comida japonesa. Ele trabalhava aqui por várias cidades da região e agora está sem a fonte de trabalho e ainda com prejuízo estimado aí em R$45 mil. Porque além do trailer, foram levados também todos os utensílios que ele usava para trabalhar.
Esse homem está aí no meio da pandemia agora, sem essa fonte de renda. A Polícia Civil segue aí investigando, né? Ainda não tem pistas de qual o paradeiro desse trailer, de quem poderia ter levado. Então aí fica o alerta, né? Para as pessoas aqui da região, se você vir aí algum trailer diferente na sua cidade, entre em contato com a polícia para tentar ajudar esse homem aí a recuperar. As denúncias podem ser feitas de forma sigilosa pelo 181. Tiago. Obrigado por sua participação. Vamos torcer então para esse homem encontrar o carrinho, que é um instrumento de trabalho dele. Imagina só, um prejuízo de R$45 mil. As imagens devem facilitar o trabalho da polícia, não é isso, Luana? Obrigado por sua participação, tá bom, minha querida? Abraço para você. E a Justiça determinou que a Saneago devolva dinheiro para clientes pagarem pela instalação de hidrômetros de 2004 para cá. Vamos chamar então o repórter Myron Otton, que tem todas as informações para a gente, ao vivo de Lusiânia. Bem-vindo, amigo, suas informações. Boa tarde, Thiago, tudo bem? Boa tarde para quem está nos assistindo. Olha, a Justiça deu um prazo de 15 dias para que a Saneago devolva os valores cobrados de maneira indevida pela instalação dos hidrômetros de água para a casa dos goianos. E essa decisão vai beneficiar muita gente em todo o estado. Esses valores, que devem voltar para o bolso do consumidor, também vão ser acrescidos de juros, multas e também correção monetária, bem como os danos causados de maneira coletiva. Na decisão da juíza Liliane Bittencourt, a Saneago também não poderá, nos próximos 15 dias depois de sentenciada, cobrar pelos valores com instalação, conservação ou manutenção desses hidrômetros. Essa execução da sentença ela foi pedida pela promotora Maria Cristina de Miranda, ela que é titular da 12ª Promotoria de Justiça aqui do Estado, que defende essa medida, o pagamento voluntário da Saneago para os contribuintes, como uma forma de evitar que milhares de outras execuções sejam protocoladas no Ministério Público com esse mesmo objetivo. A gente entrou em contato com o Ministério Público para saber de que maneira, esse valor vai ser devolvido, mas a gente ainda não teve informação. A gente fica aqui no aguardo. Certo, então. Obrigado por sua participação, Myron. Bom trabalho para você. A gente entrou em contato com a Saneago, que disse que ainda não foi notificada da decisão judicial. Quero te contar agora que a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou os projetos que incluem 3 categorias nos grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19 aqui no Estado. Uma delas é a dos profissionais da educação, como professores e auxiliares administrativos. A justificativa é diminuir o risco de contágio para o retorno das aulas presenciais. As outras categorias são os motoristas do transporte público e os trabalhadores do transporte rodoviário. O projeto argumenta que esses profissionais não pararam de trabalhar durante a pandemia. As propostas seguem agora para a votação em plenário. Vale lembrar que essas categorias já estão no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, mas pelo PNI, esses profissionais serão vacinados depois das pessoas com comorbidades. Recado importante aí. E foi lançado hoje um programa para revitalizar a sinalização nas rodovias de 127 municípios goianos. Olha só, quem tem todas as informações para a gente é a repórter Ludmila Rodrigues. Vai contar como está esse trabalho aí então. Ei, Ludmila, boa tarde para você. Oi, Tiago. Boa tarde a você e a todos aí ligadinhos no Jornal Anhanguera, moradores do interior do estado. Então, eu falo ao vivo aqui da sede do Detran em Goiânia, na nossa capital, bem em frente ao auditório onde foi realizado um evento hoje mais cedo, acabou agora há pouco com a presença do governador Ronaldo Caiado. Teve muita aglomeração antes do evento, a gente tem até imagens, o governador fez questão de cumprimentar as pessoas bem de perto, abraçar para tirar foto, isso do lado de fora do auditório, do lado de dentro também não foi diferente, todas as cadeiras ocupadas, tinha gente de pé também, não tinha um controle de entrada da quantidade de pessoas que participou desse evento.
Mas hoje, como você adiantou, foi lançado sim o programa Sinaliza Goiás. É o seguinte, o governo do estado designou 12 milhões de reais para que o Detran, em parceria com empresas terceirizadas, faça a sinalização em 127 cidades do interior do estado. A capital não vai ser beneficiada, somente as cidades da região metropolitana e também do interior. O restante dos municípios, eu até fiz essa pergunta para o governador durante a coletiva de imprensa, que ele cedeu essa entrevista aos jornalistas, ele disse o seguinte, são ao todo 246 municípios em todo o estado. Nesse primeiro momento, o governo escolheu as 127 cidades mais carentes para serem beneficiadas com esse programa. Ele pretende até o final do ano implantar esse programa também de sinalização no restante das outras cidades. As cidades, os municípios, os prefeitos, eles não vão pegar dinheiro, eles vão receber uma visita do Detran e dessas empresas terceirizadas que vão em loco, vão viajar em cada cidade dessa do interior, 127 cidades, para poder fazer a sinalização. Porque o que o governo diz que observou é que muitas dessas cidades têm a deficiência de técnicos de trânsito para fazer a sinalização certinha, tanto nas placas de trânsito, quanto aquela sinalização horizontal, que é aquela pintada no asfalto. Então, a partir de amanhã, essas equipes já começam a viajar ao interior do estado para implantar essa sinalização. E hoje, quando foi lançada essa campanha, né, esse projeto do Sinaliza Goiás, coincidiu com o mesmo mês em que está sendo realizada uma campanha de prevenção de acidentes de trânsito. Então, o Detran, o governo de Goiás, é a campanha Maio Amarelo, alerta a população para que respeite, né, a sinalização. E não é só o motorista, o motociclista, não. O pedestre também, viu, Tiago? O pedestre tem a obrigação de atravessar na faixa, observar o semáforo, e o motorista usar o cinto de segurança e evitar esse vilãozinho aqui, ó, o celular na hora de dirigir, viu, Tiago? Eu volto com você. Um perigo danado, né, Ludmila? Obrigado por sua participação, sempre bom te ter aqui no Jornal Anhanguera. Valeu, Lud! É a vinhetinha mais animada da TV. Você já sabe, desde segunda-feira nós estamos pedindo para vocês mandarem fotinhas das mamães. E ó, chegaram várias, ainda dá tempo de participar. Você pode mandar por esse número aí, 62985455555, aquela hora que a gente vai conhecer a mãe de todo mundo aí do interior. Vamos ver. Homenagem ao Dia das Mães para Laurinda de Anápolis. O carinho vem das filhas Laila e Thalita. A Érica de Itumbiara manda aquele abraço para a mamãe Sara. Um abraço gostoso também para Delcina, do filho Rick. Eles são de Lusiânia. A Lucimar grudadinha com a mamãe Hilda. Quem recebe também o carinho dos filhos é a Daniela. Francisca de Itumbiara manda um super beijo para sua mãe Helena. Feliz Dia das Mães para Leia. O carinho vem da pequena Isabela. Parabéns também para a dona Tereza, homenagem do filho Gelson. A vovó Lucimeire com os netinhos Arthur, Manuela e Luísa, de Anápolis. Chamego agora da Hilda com a mamãe Jaci. Abraço também para a dona Ivoneide, cheio de carinho da filha Joyce.